de todos os lugares, a foto não existir. Nossa. Mas acontece, né? Faz parte do processo ali. Tem que ficar em cima. Então vamos lá. Vamos lá. Então, quando a gente fala de Apras, a gente está falando de supermercados, né? E o supermercado, ele é um termômetro também da família brasileira. Como que vocês percebem, o que que o carrinho de compras, ele revela hoje? Talvez seja o melhor retrato que você pode ter do momento econômico e ao longo das décadas, né? Se a gente for olhar para trás, aí sempre a percepção de qualidade de vida esteve muito ligada ao supermercado. Né? Vamos lá, Plano Real. Primeira coisa que o pessoal falava assim, o brasileiro está comendo frango, está tomando iogurte, né? Porque tinha essa... E remete ao supermercado. Né? Esse hoje, né, eu poderia dizer para você assim que ele revela assim uma confiança, né, de que você vai passar por um momento melhor, porque não está, né? Mas assim, o que você vê no carrinho de compra hoje é que o cliente tem procurado não abrir mão daquilo que ele merece, digamos assim, né? Da famosa indulgência, né? Nem que ele tenha assim, eu parei de ir no restaurante, né? Mas eu consigo comprar um vinho para o final de semana. Com certeza. Né? Olha, eu não estou mais, né, conseguindo trocar o carro, né? Mas eu vou levar esse chocolate importado aqui porque, poxa, eu mereço, né? Então isso ainda existe muito, né? E uma coisa que revela também é a situação de você começar a trocar marcas, você começar a comprar menos. Eu quase que diria que hoje, se você, olhando pela ótica do carrinho, já que você propôs essa, né? Você vai ver um carrinho diferente do que você via alguns anos atrás. Né? Com certeza. Porque você vê um carrinho que foi modificado por algumas situações diferentes. A primeira, eu diria que hoje as famílias vão no supermercado para uma compra de precisão. Né? É aquela coisa assim de eu vou comprar aquilo que eu preciso, aquilo que eu vou consumir nessa semana, aquilo que eu vou consumir no máximo em 10 dias, né? Você não vai ver mais as pessoas fazendo estoque em casa, reduzir os estoques de casa. Como era antigamente, né? E a gente vê dois momentos. A gente vê um momento que as pessoas faziam estoque porque a inflação era alta. Depois a gente viveu um momento onde as pessoas pararam de fazer o estoque, mas elas compravam bastante porque tinham um poder aquisitivo melhor, né? Então eu comecei a gastar com categorias de produto que eu não comprava. Eu falei agora há pouco de iogurte, né? Mas isso aconteceu com quase tudo. O shampoo com o condicionador, né? A gente tinha situações onde as pessoas começaram a comprar melhor, comprar mais. Agora a gente vive um momento que as pessoas estão fazendo a seleção. Olha, talvez eu possa trocar, né, o sabão em pó, que era uma coisa que até algum tempo atrás ninguém nem imaginava trocar. Né? Eu troco o sabão em pó, né? Mas a economia que eu vou fazer nessa troca do sabão em pó, talvez eu consiga me dar de presente alguma coisa que eu mereço, alguma coisa que eu não estou conseguindo consumir. E tem alguns produtos que são bem nessa situação assim de me dar o prazer mesmo. Né? Por exemplo, a gente vê aí o café. O café, as pessoas vão para o segmento mais premium, mesmo que ele esteja um pouco mais caro. Cervejas, né? Eu fiz agora recente, a gente estava respondendo um material sobre consumo na Copa do Mundo. Não quero relembrar disso, mas... Mas já que tem que... Aí dizia-se, por exemplo, assim, a gente levantou, né, os dados que a gente tinha na associação e tudo, e a cerveja caía, né? A cerveja tradicional caía. Né? Então, aquela cerveja que você estava acostumado a comprar, as cervejas, não vou fazer propaganda, mas as cervejas mais populares tinham uma venda muito forte. Né? Essas cervejas têm caído a venda e têm crescido a venda de outros segmentos de cerveja. Cerveja mais premium, cerveja melhor, de melhor qualidade, né? Artesanal. A gente vê a cerveja sem álcool crescendo, a cerveja com menos teor alcoólico, né? Tanto é que, inclusive, uma delas foi patrocinadora da Copa do Mundo, a cerveja de menos teor. Porque aí existe a história, eu vou pagar mais caro por isso daqui, mas, ao mesmo tempo, eu vou me dar esse prazer, né? Claro. Então, eu não levo uma caixa de cerveja, eu levo 4 latinhas, eu levo
3 garrafinhas, mas resolve aquilo, né? Eu estou consumindo um produto melhor. Então existe essa tendência também, assim, de você estar gastando talvez um pouquinho mais com alguns produtos e abrindo mão de outros que você teria, né? Eu acho que o supermercado, ele é mesmo uma fotografia também da mudança do comportamento nosso enquanto sociedade, né? Então, várias coisas que você foi trazendo aqui, eu fui pensando isso, porque, na verdade, se reflete no mercado comportamentos que nós passamos a ter diferente na nossa vida, né? Então, o mercado também, para ele se manter atualizado, ele tem que estar sempre ligado no que está acontecendo. Hoje a gente entra num mercado, tem produtos de saudabilidade, por exemplo, tem prateleiras só para isso, corredores só para isso, coisa que a gente nem precisa ir tão longe. 7 anos atrás, 10 anos atrás, isso já não existia. Então, como que o mercado ele faz também para se manter competitivo diante das mudanças do cenário, do comportamento das pessoas? Tem a palavra mágica chamada concorrência, né? Que ela vai acertando tudo, né? É verdade. Mas, quer ver a gente tem, esse teu exemplo é muito bacana. Algum tempo atrás, já tem uns 2 anos mais ou menos, eu escutava muito, as canetas emagrecedoras, isso aí vai tirar o público do supermercado, isso aí vai tirar né? E a gente escutava. E eu já falava assim, gente, não é questão da caneta. A caneta é um instrumento que está realizando um sonho das pessoas que querem emagrecer. Você tem que entender que, então, é o desejo das pessoas terem um corpo melhor, ter uma vida mais saudável, que vai levar elas a procurarem um caminho rápido que vai ser pelas canetas. A bronca não está na caneta, né? Tanto é que, quando saiu agora recentemente o artigo, a lei que permitia aos supermercados de vender medicamentos, falou assim, agora vocês podem vender a caneta também, é só vocês abrirem, né? Mas isso, e daí, quando você olha isso, essa questão de saudabilidade, ela pega muito forte. Muito. Só que daí, aquilo que o supermercado demora um pouquinho, a concorrência vai ajeitando, porque quem percebe essa situação lá na frente, que olha, é uma tendência de mercado, não é só isso. Quando eu falo de caneta emagrecedora ou de saudabilidade, eu não estou falando só da pessoa que quer um caminho rápido para emagrecer. Claro. Eu estou falando de uma situação de tendência onde todos, né, a gente tem a questão de mais exercício físico, menos álcool. Bebida alcoólica cai há algum tempo. Com certeza. Mas por que foi aquela crise que deu com a falsificação de bebidas? Eu falei, não, a bebida alcoólica já caía antes. Já, né? Isso apressou o processo. Só que, em compensação, a gente tem outros produtos, né? Por exemplo, uma coisa, imaginar que os jovens, né, iriam começar a sair das baladas, né, e frequentar cafeteria. Né? Tem acontecido. A gente já trouxe isso aqui no Momento Business. As pessoas estão saindo, né? Eu já não vou mais na balada, eu já não vou ficar bebendo e tal, eu vou tomar um café com os amigos e tal. Tanto é que você já encontra cafeterias, né? Que são mais voltadas ao público jovem do que as tradicionais cafeterias que você está acostumada. E uma coisa que me chamou bastante atenção, e essa eu estou pesquisando ainda, é um bom tema para a gente ver, né? Recentemente, quando eu estava fazendo o trabalho da queda das cervejas, eu fiquei impressionado com o crescimento dos energéticos, né? Os energéticos cresciam 60%, né? 60%. Falei, um número absurdo, assim, eu vi uma que substituiu bem isso, viu? Diminuir bebida alcoólica e aumentei... E foi para o energético. O que também não faz bem. Não sei se não faz, porque daí, aqui dentro da Aplas a gente tem né, as estatísticas todas. Porque eu tenho público, né? Aí vem a Ana, que é a mais novinha, que trabalha aqui com a gente, a Aline, e fala assim, não, mas eu tomo energético, né? E energético é saudável, né? Porque você conseguiu vender aquela ideia anterior, né, de que o energético era ruim, você conseguiu vender de que o energético é uma coisa saudável. Porque quase tudo, se você olhar a embalagem do energético hoje, ela coloca lá que ela tem vitamina isso, vitamina aquilo, que ela tem o detalhe da cafeína, que ao invés da cafeína ser aquela malvada que tinha no café, ela passou a ser... Não, ela é um neurotransmissor fantástico. Com a cafeína eu consigo raciocinar melhor, eu consigo... Né? Então... A gente vê que a tendência vai por esses lados, e daí a própria concorrência vai ajeitando, vai fazendo com que você possa estar trabalhando, né? A gente tem muito material, porque a gente faz pesquisas, né? A gente nunca responde nada, né? Quando vem alguma situação para a gente vai pesquisar, daí a gente usa a Nielsen, o Scantec, semana passada eu usei, a gente saiu
o estudo de consumo das famílias, do IBGE, que também trabalhado junto. A gente olha tudo. Por que a cesta de produtos está mudando? Né? Essa Claro. do energético foi o que chamou a atenção por causa da mudança de consumo. Pô, mas cai tudo, por que energético cresce mais que refrigerante normal? Né? Mas por que aí você começa a olhar, não, existe uma tendência, a migração, comportamento, né? E o energético consegue atingir todos os públicos, né? A gente vê lá, né? Até a gente consome energético também. E você acha que, bom, não vou nem falar você acha porque você tem dados, né? Mas existe uma diferença de comportamento do consumidor no supermercado, do consumidor da capital e do consumidor do interior? Se eu disser para você que o Paraná é uma coisa muito interessante, se você, às vezes você anda 10 quilômetros, você já tem algumas diferenças significativas, né? O Paraná é assim, inteirinho praticamente, né? Se você for olhar a Curitiba, existe uma tendência para o consumo de feijão preto, por exemplo, né? Se você vai a Londrina, já é o carioquinha, né? Se você for olhar aqui o açúcar que se consome, é o açúcar refinado. Se você Ponta Grossa para frente aqui, você já vai ver o uso do açúcar cristal, né? Arroz é uma coisa completamente, né? É o arroz parboilizado, é o arroz branco, aí o arroz tem que ser de uma determinada marca. Às vezes você está numa cidade, né? Que é uma coisa interessante, em Maringá, você tinha um arroz que vendia, por exemplo, na cidade de Maringá, era líder de mercado, São José dos Pinhais e Curitiba, né? Você não chega nem a perceber que você troca de uma cidade. Nossa, aí tem o portal ali, não é assim. Fora isso, você nem sabe que você ia para Sarandi, que era do lado ali, você já tinha outra marca de arroz que vendia. Então, existe muito. E daí são diferenças regionais, diferenças culturais, de família. Por exemplo, eu sei que existe uma tendência maior de consumo no arroz branco do norte do Paraná por influência dos japoneses que estavam naquela região cultural. Ali. Aqui tem a situação do arroz parboilizado, porque isso já era a forma de consumo que já vinha no litoral paranaense. Né? Então, aí junta as coisas. A própria cultura que nem tem a ver com a gente, né? Pega o chimarrão, por exemplo, né? Você vai consumir o chimarrão na região oeste do estado, ele vai ser consumido quente, como os gaúchos fazem, né? Se você for consumir o chimarrão mais ao norte do Paraná, ele vira tererê, que já tem influência do Paraguai, já tem influência ali da região de cima, né? Então é uma coisa assim que você não tem como não mudar, culturalmente, né? Muda, né? E daí muda o carrinho de compra também, né? Porque que você tem, né? E quando a gente pensa, porque quando a gente fala de APRAS, às vezes as pessoas podem imaginar grandes mercados, né? Os grandes supermercados. Mas todos os mercados de vários tamanhos fazem parte dessa engrenagem que chega até a casa das pessoas e das famílias, né? Como os mercados menores conseguem acompanhar essas tendências? Nós temos hoje 25 mil lojas de supermercado no Paraná. Uau! A grande maioria delas são lojas independentes, são lojas pequenas, de 4 checkouts, 5 checkouts. Agora, a APRAS tem um papel fundamental nisso, né? Porque é uma coisa que a gente costuma dizer aqui dentro, na verdade, o grande não precisa da APRAS. Né? Normalmente ele faz parte, na maioria das vezes até da diretoria, são até pelo porte, né? Mas ele já tem tudo, né? Você pega o Condor, o Mufato, o Festival, o Jacomar, ele já tem o departamento jurídico, ele já tem o marketing, não tem uma área deles que não tenha já um trabalho específico. O pequenininho tem que fazer tudo, ele vai aprendendo. Daí a gente tem, você levou uma revista agora, né? A gente tem a revista, a gente tem o site, a gente faz as reuniões, a gente faz palestras. Amanhã eu estou indo para Maringá, a gente tem um evento lá que a gente está chamando de APRAS na Estrada. A gente vai fazer a reunião lá, que a ideia é conversar com os supermercadistas. Mas não só os supermercadistas, nem todo supermercadista é associado à APRAS, né? A gente vai conversar com todo mundo, a gente vai fazer reunião lá na Associação Comercial para abrir canal para que eles percebam. Claro. Teve uma coisa muito interessante que, inclusive, foi o presidente da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, falou, né? Ele, na última feira agora, a gente estava conversando, ele falou assim, eu sou presidente da APAS hoje, mas graças à minha mãe. Porque nós tínhamos uma loja pequenininha, né? Era minha mãe e a gente tocando, meu pai já tinha falecido e eu era
saído da adolescência, assim, com aquilo ali na mão, e ela dizia assim, filho, vai na APAS, você tem que conhecer com quem está lá. Porque o pequeno se inspira no grande, Claro. aí eles trocam ideia, né? Claro. Quer ver uma coisa muito bacana? E o grande pode ajudar esse pequeno, e eles né? gostam de ajudar. Isso, Ó, na última feira teve um negócio bem bacana. E vira um ecossistema muito maior, né? Sim. Onde tudo cresce positivamente para todos. E nós, como consumidores, ganhamos também com tudo isso, né? Porque é uma cooperação que existe entre os supermercadistas, que no final das contas o consumidor que sai ganhando. Sim. Na última feira aconteceu uma coisa bem bacana, assim, né? Que quando a gente teve a reunião pré-feira do ano anterior, teve uma reunião bem bacana, assim, que a gente estava fazendo a reunião de diretoria, normal, todo mundo participando, pauta correndo. Aí o Everton entrou na reunião, né? E daí o Everton começou a conversar com o Joanir, que já começou a conversar com o Carlos, acabou a reunião. Porque daí eles queriam conversar com os três. Eles queriam trocar uma ideia, eles queriam perguntar os demais membros da diretoria de supermercados menores, né? E daí eu pensei, poxa, mas ia ser legal levar esses três pro palco, né? Porque do jeito que eles estão falando, aí a gente levou e fizemos, esse ano a gente fez um painel com eles, que inclusive está na revista ali, né? Foi muito legal. Muito legal mesmo, tá? Que bacana. O que foi sabe, eles monopolizaram, assim, a situação. Tanto é que muito bom compartilhar vivências, experiências. E ao mesmo tempo, o grande, ele gosta de comer. O coque de Santa Catarina. Quando eu falei para ele, eu falei assim, olha, a gente vai fazer isso, para não ficar aquela coisa chata, né, que a gente tem influência em Santa Catarina pesada também, para assim, ficar que é só os paranaenses, peguei e convidei o coque para vir também, né? Ele na hora falou assim, não, pela classe eu vou conversar com eles. Aí eu falei, então um ajuda o outro, né? Bendix, e com tantas histórias assim que você escuta de empreendedorismo, né, que você vê, vai para o interior, escuta, vem aqui para a capital, escuta de todos os lados, de todos os tamanhos. Como é para você, enquanto pessoa, ocupar o cargo que você ocupa hoje? É um presente, né? Porque assim, e tem uma coisa que só o supermercado consegue trazer para a gente, né? Você tem um ambiente que ele representa toda a sociedade, né? Você pode ir no shopping ou não, né? Você pode comprar na loja de rua ou a loja que você compra determinada roupa. Sim. Tá? Agora, você pode ir numa farmácia, né? Mas você vai com menos frequência. Eu acho que o supermercado é o único lugar que você consegue atender todas as classes. Você consegue atender todo. Não tem quem não vá no supermercado. Porque todo mundo precisa se alimentar, né? Eu estava fazendo. A gente teve um encontro com o vice-governador na semana passada, foi na quinta, sexta-feira, né? Estava preparando o material, aí estava no material que eles tinham passado, né, assim, o supermercado está presente em quase todos os municípios do Paraná. Eu falei assim, não, está errado, o supermercado está presente em todos os municípios. Com não certeza. Tem um único município do estado do Paraná. Que não tem um mercado. Até falei que a assessoria do governador falou assim, corrige isso aqui, tá errado, né? Porque em todas, legal. né? E você tem todas as pessoas lá, e você tem todos os depoimentos. Eu vou no supermercado, eu gosto de ficar conversando com as pessoas que estão dentro, né? Que legal. Eu converso com os operadores, eu já sei, e você vai aprendendo muito com os... Quando você chega, né? Eu estava... As 2 semanas atrás, a gente estava em Brasília, a gente teve um encontro com o ministro do Trabalho, era só aquela questão das escalas lá e toda, né? E daí tem uma coisa que mata muito a gente, né? Que é a questão dos 5% que a gente tem que ter, né? De profissionais portadores de necessidades especiais, né? E eu escuto isso de todas as lojas, de todo mundo. O pessoal está querendo contratar isso, não é de hoje, né? E daí, quando surgiu, por exemplo, assim, ministro, né? O senhor sabe quantas pessoas existem no Brasil com algum tipo de deficiência física? Não. Eu falei assim, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, a gente tem 7,2% da população que tem algum tipo de... Assim, é? Eu falei assim, Quanto que o senhor pede para a gente ter? Ele, 5%. Eu falei assim, sabia que dentro desses 7,2% tem 22% que são idosos e que já não podem mais estar no mercado de trabalho, que eles perderiam o benefício se eles viessem trabalhar? Ele, Eu falei assim, E que tem mais 20% que tem algum tipo que não permite trabalhar, porque, né, aí ele falou assim, daí o pessoal que estava junto falou assim, não, mas é verdade. Por isso que ele falou assim, não são distribuídos de forma geográfica. Assim, o senhor entra numa loja
tá? E veja, mas não veja só os funcionários, veja as pessoas que estão frequentando. Não existe esse percentual, né? Então, o supermercado possibilita para a gente, nós somos um recorte expressivo você aprende tudo, todo tipo de história, todo tipo de... Nossa, que legal, é um que presente delicioso. você estar aqui dentro, é muito gostoso. Sim. Bendixen, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais de você e do seu trabalho. E a gente segue em frente juntos. E continua, portas abertas na APRAS aqui. Com certeza, aquilo obrigada. que você precisar. O que a gente mais pode ajudar, todas as vezes que você tiver qualquer coisa de pauta de supermercado, que não tem lugar que tenha mais informação. Foi verdade, é verdade. E se a gente não tem, a gente tem que ir atrás, porque a gente deveria ter. É verdade. Então, não, mas ótimo, bom a gente ter esse contato, voltar a falar com as meninas também. Que